Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos em mais este nosso encontro, dando continuidade ao estudo que nós estamos fazendo todos os domingos. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, é o assunto de hoje, do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos falar muito neste item, neste capítulo, a respeito daquele instrumento extraordinário que Jesus nos mostrou, nos ensinou, sobre o perdão. Como é importante nós compreendermos a respeito desse instrumento mostrado pelo nosso Mestre, ensinado sobre a sua extrema importância de colocarmos em prática em nossa existência, para poder assim nos libertar das dores, dos fardos, das angústias, do sofrimento que nós, muitas vezes, de maneira inconsciente, nós provocamos. E assim, nós convidamos os amigos que tenham boa vontade, sinceridade de coração, para poder compreender esses ensinamentos que nós encontramos aqui, neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o perdão. Todos os itens que nós vamos analisar neste capítulo têm uma faceta, um aspecto a respeito da necessidade de se oferecer o perdão. E nós vamos aprender aqui que o perdão é um processo, não é algo automático, não é algo fácil de se fazer, né? É muito difícil, tem que ter uma força de vontade extraordinária para colocar em prática esse processo que nós chamamos de perdão, mas ele é eficaz para a nossa existência, necessário para a nossa existência. No atual estágio evolutivo de conhecimento e de espiritualização que nós nos encontramos, ainda nós temos muita dificuldade de colocar em prática esse instrumento. Mas com o passar do tempo, com a nossa melhora, o nosso entendimento em relação a nós e ao nosso próximo, esse instrumento vai ficando cada vez mais fácil de colocarmos em prática. É assim, é com o tempo, não é do dia para a noite que nós conseguimos exercitar o perdão da maneira como Jesus nos ensinou e da maneira como está aqui neste capítulo que nós iniciamos o estudo a partir de hoje. E o item primeiro que nós vamos analisar é: perdoai para que Deus vos perdoe. Interessante esse chamado. Interessante. Será que Deus espera que nós perdoemos o nosso próximo para que Ele nos perdoe? Vamos raciocinar um pouquinho nesse sentido, né? Invocando aqui o conhecimento que nós já temos a respeito da grandeza do Pai, da grandeza do Criador. Então inicia-se assim: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. E que palavra extraordinária, misericórdia. Por quê? Porque nós talvez não saibamos definir certinho o que significa misericórdia, né? Porque nós fazemos um entendimento equivocado, porque analisamos esse sentido da palavra misericórdia com as nossas limitações, limitação do nosso conhecimento, dos nossos sentimentos, da nossa experiência aqui material, cultural. Mas será que o entendimento de misericórdia que nós temos é o mesmo entendimento de misericórdia do Criador? Da misericórdia que Ele tem conosco? Será que o conceito seria o mesmo? Tenho certeza absoluta que não, porque nós somos extremamente limitados nesse sentido. Muitas vezes nós falamos alguma coisa, ou temos a intenção de fazer algo, ou até fazemos algo e justificando aquilo como um ato de misericórdia, quando na verdade nós estamos ampliando o sofrimento, ampliando nossos débitos perante a providência divina, contrariando leis do Criador,
pela nossa ignorância, porque nós não compreendemos certinho o que significa ter misericórdia, como o Pai deseja que nós entendamos a respeito da misericórdia. Ter misericórdia com o nosso próximo é buscar entender por que ele age daquela forma. E quando entender por que ele está agindo daquela forma, diante da sua ignorância, muitas vezes, levar a ele o sentimento do perdão. A compreensão está enraizada no sentimento do perdão. Ou seja, entender porque o outro agiu daquela maneira e que por uma situação ou outra acabou nos ofendendo, nos magoando, trazendo dor e sofrimento à nossa intimidade. Então, ter misericórdia é esse chamado para que essa palavra extraordinária esteja impregnada com o sentimento de conciliação, o sentimento de amor ao próximo, mesmo que esse próximo nos ofenda, mesmo que o próximo traga dor e sofrimento de alguma maneira ou outra. É difícil, não tenha dúvida em relação a isso. É muito difícil porque nós sempre achamos que nós estamos com a verdade. Ora, ele não podia ter feito assim, ele está errado. Quem ele pensa que é para agir dessa maneira? Eu estou certo. Então nós sempre achamos que a verdade está conosco e esquecemos que muitas vezes nós não somos somente vítimas, nós contribuímos em alguma proporção para o comportamento do outro que vem em retorno a nós. Olha como que é importante nós refletirmos em relação a isso, né? E não ficarmos de maneira fixa apenas na ofensa que foi recebida, sem imaginar que, por que ele agiu assim? Será que eu não contribuí para que essa ofensa se originasse e viesse de encontro a mim? Será que eu não fiz um gesto, um comportamento? Será que eu não deixei de dar atenção ou fazer alguma coisa? Então, é muito bom que a gente tenha esse entendimento para que, diante de todas essas reflexões, a gente encontre ali a nossa porção de culpa naquele acontecimento. É muito importante isso. Mas, aqui, nessa bem-aventurança, Jesus nos chama a atenção, porque aquele que age com misericórdia também receberá misericórdia. Todos nós precisamos disso. Quantas vezes nós ofendemos, magoamos os outros, somos agressivos, somos maledicentes, queremos impor as nossas ideias, a nossa vontade em relação ao nosso próximo e nós não percebemos que nós estamos magoando, que nós estamos ofendendo. Então nós também precisamos de misericórdia, nós também precisamos de perdão. Só que no nosso orgulho nós achamos que não, que nós estamos certos, que eu estou colaborando para que o outro compreenda algo. Olha que equívoco, olha só que soberba nossa de imaginar uma coisa dessa. Então nós também precisamos de misericórdia, não podemos esquecer disso. Ora, nós estamos aqui num mundo, numa experiência material, onde os sentimentos devem ser lapidados, melhorados e aprimorados. E as paixões, consequentemente, vão diminuindo conforme nós nos esforçamos. Mas é necessário o esforço, é necessária a boa vontade para analisar como que nós estamos agindo. E buscamos o estímulo aqui nos ensinamentos do Cristo. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Nós podemos dizer que isso aqui está errado? De maneira alguma. É um ensinamento valioso
Existe aqui nesse trecho um linguajar do Antigo Testamento, daquela intenção, daquele entendimento antigo do Pai imperador, não Pai, né? Mas de Deus, Todo-Poderoso, aquele que era o Senhor dos Exércitos, vingativo até, porque nós atribuímos sentimentos nossos ao Pai, né? Totalmente errado. Depois vem Jesus e nos mostra como realmente Deus é, que é o Pai amoroso, compreensivo, nos dá toda a oportunidade do aprendizado e do resgate, para que nós estejamos sempre no caminho correto que Ele preparou para a gente. Então, será que nós temos que perdoar os outros só para esperar o perdão do Pai? Era um estímulo a nós, naquele tempo, para que nós, diante desse conceito, dessa ideia, puxa vida, eu erro também, então eu preciso do perdão de Deus. Só que se para Deus me perdoar, eu tenho que perdoar o próximo também, que errou em relação a mim. Então era um estímulo que nós recebíamos para perdoar o nosso próximo, já esperando que o Pai também perdoe os nossos erros, porque todos nós sabemos que somos limitados e que nós erramos muitas vezes, mesmo querendo acertar. Então, esse ensinamento foi muito apropriado. Mas hoje nós estamos numa outra fase de compreensão e de entendimento. Já percebemos que, pela grandeza de nosso Pai, nós nunca, por pior que possamos ser, pelas maiores barbaridades que possamos fazer, nós não temos o poder de magoar Deus. Nós não temos esse poder. Deus não se sente magoado conosco. Ora, se Ele não se magoa conosco, por que Ele vai nos perdoar? Esse é o entendimento. Mas isso não significa que nós não precisamos nos melhorar cada vez mais. Por quê? Porque o Pai está num nível absoluto de perfeição. O Pai são todos atributos divinos de maneira infinita. Nós não temos nem como analisar e conceber em nossa mente as grandezas do Criador. Então é lógico que Ele não se ofende conosco. Por quê? Porque Ele sabe que na atual escala evolutiva que nós estamos, nós erramos muito. E todo erro traz uma consequência. E toda consequência faz com que a gente analise e volte para o caminho correto. É simples. É como nós aqui, os pais encarnados, observam seus filhos pequeninos. Nós sabemos que o filho pequenino é rebelde, muitas vezes eles querem nos desafiar, e por isso eu vou me ofender com meu filho pequenino? Eu compreendo como ele é pequeno, como ele ainda não entende, como ele é ignorante. Mesmo assim, eu estou dando todo o meu amor para aquela pequenina criatura e orientando para que ele aprenda cada vez mais. Se nós fazemos isso em relação aos nossos filhos, imagine o Pai, o Criador, em relação a todos nós. Então, esse conhecimento que nós adquirimos com a doutrina espírita faz com que nós ampliemos o nosso campo de visão e deixemos de ser tão limitados, olhando as coisas somente para uma existência material. Dando continuidade aqui, nós vemos muitos ensinamentos somente neste item sobre o perdão. E este pequeno texto aqui é extraordinário. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Olha que interessante, a alma elevada está acima dos insultos. Por exemplo, quando eu atingi esse nível de compreensão absoluta, de entendimento absoluto que o outro é meu irmão, não importa o que ele faça, não importa o que ele fale, não importa a sua conduta em relação a mim, eu não me ofendo.
Eu não vou me sentir atingido por aquilo que ele está falando, porque eu já compreendo que ele é limitado. Eu compreendi já que o outro é meu irmão, mas ele ainda não me enxerga como irmão, como filho de Deus. Quando nós estivermos neste patamar, e ainda pode ter certeza que nós vamos demorar um bom tempo, mas depende da nossa vontade de diminuir esse tempo, em nos esforçar nesse sentido, nós então não nos ofenderemos com o comportamento do outro. Olha que interessante. Aí eu não preciso de perdão. Eu não preciso disso. Eu não preciso oferecer o perdão, porque eu não me senti ofendido. Aquilo não me atingiu. É interessante esse conhecimento, mas para aqueles que ainda têm o sentimento do ódio, do rancor, da mágoa, isso ainda carrega uma dor muito grande dentro da gente. Quando nós nos sentimos ofendidos pelo que nos foi feito, porque atinge sentimentos que estão dentro da gente e que ainda nos dói. Então tudo isso é aprendizado. Tem um grande amigo que diz que aquele que nos machuca com algumas palavras, algum comportamento, ele nos atinge naquele sentimento que nós precisamos trabalhar dentro de nós. Porque, como eu disse agora, se esse sentimento de orgulho, vaidade, egoísmo não existisse dentro de mim, eu não me sentiria ofendido. Olha que interessante essa maneira de compreender essa realidade. Então, aquele que me ofende, e isso atinge um aspecto dentro de mim, um sentimento, e aquilo me gera um ódio, uma mágoa, opa, é um sinal que eu preciso trabalhar aquele sentimento. É um processo muitas vezes demorado, mas nós precisamos compreender isso. Não vamos conseguir perdoar o outro do dia para a noite. Aí eu te perdoo. Só que depois, no outro dia, quando você vê o seu desafeto, que você perdoou, caminhando pela calçada, você vê ao longe e você pensa assim, vou atravessar a calçada, vou pelo outro lado. Opa, então você não perdoou, porque a dor ainda ficou com você. Você ainda não pode nem olhar para o outro sujeito, você ainda não pode nem lembrar do outro sujeito. Você ainda não consegue lembrar da ofensa que foi feita a você, porque aquilo ainda dói, machuca. Então você não perdoou, como Jesus ensinou. Porque nós devemos perdoar o outro, não esquecendo do que foi feito para nós nunca vamos esquecer. Mas perdoar o outro compreendendo que ele fez de maneira equivocada. E que dessa maneira, quando nós lembrarmos do que foi feito para nós, que a ferida não abra, que a dor não venha novamente. Aí sim, nós iremos compreender que o perdão foi efetivamente dado, foi efetivamente oferecido. Porque quando nós encontrarmos com aquela criatura, nós vamos cumprimentá-lo, vamos ficar felizes, vamos abraçá-lo, vamos conversar. Não esqueci do que foi feito, mas não vou estar com aquela dor dentro de mim. Esse é o perdão que Jesus nos chama a atenção, para que nós possamos colocá-lo em prática. É um processo, não é do dia para a noite. Nos próximos encontros, nós vamos falar mais a respeito disso e de como nós vamos conseguindo chegar nesse entendimento e na prática de colocarmos o perdão em efetivo exercício, de levarmos esse sentimento para o nosso próximo, nos libertando da dor que aquela ofensa, que aquele ato deixou em nós, tirando esse fardo que só nos prejudica. Muitas vezes o outro nem sabe que nos ofendeu, só nos prejudica. Meus irmãos, muito bom, muito rico. Então vamos chegando ao fim do nosso encontro. Vamos à oração de encerramento. Mestre amigo, nos abençoe e nos fortaleça sempre
que possamos compreender as Escrituras, que tenhamos condições de interpretar os ensinamentos contidos nos Evangelhos de acordo com a luz e a razão que o Espiritismo nos traz. Que dessa maneira tenhamos forças para colocar em prática os verdadeiros ensinamentos que o Senhor nos deixou, para nos tornarmos pessoas cada vez melhores, cada vez mais compreensíveis em relação ao comportamento nosso e do nosso próximo. Assim seja. Meus irmãos, até o nosso próximo encontro.